Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje, dia 6 de fevereiro, terça-feira, celebramos hoje a festa de São Paulo e Miki. Seus companheiros foram mártires, foram martirizados em 1597 no Japão, em Nagasaki. Onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. Assim nos fala a Sagrada Escritura. O que o nosso coração procura são todos os anseios que nós procuramos no dia a dia da nossa vida. O nosso coração é de onde nós geramos na nossa vida o amor, nós geramos a caridade, o respeito pelo outro, a gentileza pelo outro. E também é o local onde nós geramos ou guardamos a presença de Deus em cada um de nós, né? Jesus hoje faz um questionamento, sobretudo coloca ao povo judeu: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Um povo que abandona a palavra de Deus em prol das tradições. Abandona esse amor e o colocar-se diante de Deus por causa das tradições. Na primeira leitura de hoje, que nos é tirada do livro dos Reis, Salomão se coloca no templo de Deus. E Salomão, diante de Deus, coloca a Deus o sentido de estar ou do homem se colocar no templo, voltando-se inteiramente a Deus. Ele nos coloca: a oração é a súplica do teu servo. Ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Nós nos colocamos diante de Deus com o nosso coração aberto. Nós nos colocamos diante de Deus voltado inteiramente a essa graça e a presença de Deus, que é sempre pronto a nos ouvir, é sempre pronto a nos acolher. Mas um Deus que espera de nós que a cada dia nós possamos, num ato de transformação do nosso próprio ser, alcançarmos a santidade. Uma busca de uma santidade diária, vivendo segundo a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em adornarmos de objetos, de algo que não possa nos levar ou emitir ou levar o outro ao pensamento da nossa religiosidade, a demonstrar a nossa religiosidade, mas muitas vezes nós estamos apenas preocupados com a exteriorização da nossa fé, mas sem que essa nossa fé se transforme efetivamente, ou seja, um ato propriamente de algo que se possa levar ao coração do nosso irmão, um ato que possa se levar a uma obra efetiva que a nossa fé foi capaz de transformar, a nossa fé foi capaz de constituir-se efetivamente. Santa Teresa dos Anjos dizia: os corações dos homens amam um dia e no outro são indiferentes. Só Deus não muda. Porque muitas vezes nós somos muito fiéis a Deus, mas muitas vezes nós perdemos um pouco esse laço com Deus.
É necessário que nós tenhamos sempre, através da nossa oração, esse nosso contato com Deus. Nós elevemos o nosso dia a dia, as nossas súplicas a Ele, o nosso agradecimento a Ele, o agradecimento pela nossa vida, de tudo aquilo que Deus nos dá. É o nosso coração que toca o coração de Deus. Deixar-se tocar por Deus como nós também tocamos Deus. Mas não no ato onde nós vamos vivendo uma oscilação da nossa fé, uma oscilação dessa presença de Deus na nossa vida, mas um cotidiano onde Deus faz parte da minha vida e eu passo a ser parte também da vida de Deus. Eu passo a inserir-me nesse contexto de caminhar com Deus e deixar com que Deus possa caminhar comigo. Madre Teresa de Calcutá dizia: para ser puro, para permanecer puro, tem que se pagar um preço. Conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a sua vontade. O amar a Deus, um preço infinitamente bondoso que nós pagamos. Um preço que nos leva à felicidade, que nos leva à graça, que nos leva à perpetuação desse amor que existe dentro de nós, que é a presença de Deus, a presença em Deus. Quando nós vamos apenas vivendo uma exteriorização de fé, sem um ato que são obras, uma presença efetiva de Deus, a nossa fé vai se tornando vazia, como nos diz São Tiago, né? Vamos nos tornando distantes de Deus. A nossa oração matinal nos leva ao fortalecimento, esse nosso contato com Deus, para que no nosso dia a dia nós possamos vivenciar essa palavra de Deus, para que nós possamos agregar a essa palavra de Deus aos nossos atos. Sejamos transmissores dessa caridade, da bondade de Deus, aonde quer que nós estejamos. Né? Nós sejamos aqueles que fazem efetivamente a vontade de Deus, porque o amor de Deus gerado em cada um de nós faz com que nós queremos exteriorizar, não de uma forma onde os objetos nos mostrem a realização da nossa fé, ou possa nos transmitir a fé que nós trazemos no coração, mas que as nossas obras sejam o externar daquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, que é a presença de Deus, a obra de caridade, de amor e de fraternidade. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.